Olá, pessoal. Vamos dar seguimento aí ao nosso curso de Direito da Concorrência, começando a falar um pouco hoje sobre o processo no controle repressivo de infrações contra a ordem econômica. Nós falamos há algumas aulas do processo autorizativo no controle de concentrações e agora nós vamos falar do processo sancionador das infrações concorrenciais, tá certo? Basicamente, o que a gente precisa ter em mente é que esse processo repressivo ele se divide aí em três etapas possíveis. Em primeiro lugar, o CAD pode usar a figura do procedimento administrativo quando tiver dúvidas sobre a sua competência para analisar uma determinada conduta, analisar um determinado comportamento de mercado. Esse procedimento administrativo é muito importante porque, como nós vimos, o CAD cuida da concorrência. O CAD não cuida do concorrente, dos interesses do concorrente. Ele cuida da concorrência como bom funcionamento da competição num determinado mercado, né? Ou nos mercados em geral. E a tutela dos concorrentes é feita indiretamente pelo CAD. Né? É feita na medida em que o CAD cuide da concorrência. Então, por isso que o CAD muitas vezes pode ter dúvidas se ele realmente tem competência para analisar um comportamento. E aí ele pode utilizar o procedimento administrativo para simplesmente decidir se ele tem ou não competência para prosseguir com a análise daquela denúncia ou de uma determinada representação, tá bom? Então essa é a função do procedimento administrativo. Se o CAD já tiver concluído o procedimento administrativo ou se ele achar que o procedimento administrativo é desnecessário, né, aí ele pode ir para o inquérito ou para o processo. Quando é que o inquérito vai ser utilizado? Bom, gente, o inquérito vai ser utilizado nas situações em que não houver ainda indícios de materialidade e autoria suficientes para a abertura de um processo administrativo sancionador. Então, pode ser que o CAD entenda inexistirem elementos suficientes sobre a conduta, sobre o comportamento ou sobre a autoria, sobre quem praticou aqueles comportamentos. E por conta dessa falta de indícios, o CAD utiliza este procedimento de caráter inquisitório, né, como o próprio nome diz, inquérito administrativo, para levantar mais informações sobre aquele comportamento ou sobre a autoria, para então, se encontrar esses indícios, abrir o processo sancionador. Notem bem, o CAD não deve utilizar este inquérito para antecipar a fase de instrução do processo sancionador. Tá? Isso é muito importante na prática. Por quê? Porque como esse inquérito ele não está aberto à ampla defesa e ao contraditório, se o CAD utilizar o inquérito para produzir todas as provas que necessita, no final das contas, o contraditório e a ampla defesa, que deveriam ser realizados lá no processo administrativo, ficarão prejudicados, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês, depois dei uma pausa aí no vídeo e olhem bem esse slide, porque ele traz um roteirinho aí simplificado do inquérito administrativo. Então, nós temos a abertura do inquérito, depois a primeira investigação, uma possibilidade de prorrogação da investigação e depois as decisões. Né? A decisão pode ser por arquivamento do inquérito e assunto encerrado, e aí, nesse caso, o conselheiro do TAD pode eventualmente avocar o inquérito se desejar, e a superintendência também pode concluir o inquérito com o apontamento da abertura de um processo administrativo. Tá bom? Então, o inquérito é feito para levantar indícios de autoria ou materialidade e a Superintendência Geral que conduz o inquérito pode concluir pelo arquivamento, sujeitando-se à avocação determinada pelo conselheiro, ou a SG pode concluir pela necessidade de abertura de processo administrativo contra pessoas físicas ou jurídicas para apuração de infração contra a ordem econômica. Tá certo? Aberto o processo administrativo, aí sim, né, nele nós vamos ter todas aquelas fases tradicionais de um processo sancionador, né? A instrução, defesa, alegações finais, relatório final, tá bom? Então vejam, no processo sancionador é preciso que se garanta, e isso é muito importante, o contraditório e ampla defesa em favor daquelas pessoas físicas e jurídicas acusadas. Bom, como é que funciona esse processo administrativo sancionador na Superintendência Geral? Faz-se a sua abertura pela nota técnica ou por algum outro tipo de representação trazida por terceiros, não é?
Notificam-se aí os envolvidos, né, os acusados. Abre-se um prazo de defesa de 30 dias, né, que está sujeito a uma pequena prorrogação. E, importante, até coloquei para vocês aí no slide, se não houver defesa, o artigo 71 da Lei de Defesa da Concorrência traz uma regra de revelia. Essa regra de revelia, depois leiam aí, ela está no slide, não é? Ela é bastante polêmica. Até pediria que lessem com calma essa determinação de 71. Por que polêmica? Porque se nós compararmos essa regra de revelia do artigo 71 do processo concorrencial, nós vamos verificar que ela é ainda mais gravosa, mais restritiva dos direitos de defesa que as regras de revelia lá do Código de Processo Civil. Não é? Então, esse artigo é bastante questionável porque nós estamos falando de um processo sancionador e o legislador não poderia ter utilizado uma regra de revelia tão dura nesse contexto, porque ela vai esbarrar no direito fundamental à ampla defesa. Tá bom? Bom, apresentada a defesa, então lá na SG, no processo administrativo, faz-se a produção de provas, né? Faz-se a instrução do processo. A Superintendência Geral pode solicitar documentos, informações. Nós vamos ver que ela tem muitos poderes instrutórios, né? Então, ela pode solicitar essas provas dos acusados, ela pode solicitar de terceiros ou ela mesma pode produzir essas provas, tá certo? Finalizada a instrução, faz-se uma notificação para que os acusados tragam as suas alegações finais e aí a Superintendência faz um parecer final, um relatório final com a sua opinião, que pode ser uma opinião pelo arquivamento ou uma opinião pela condenação. Gente, nesse slide eu coloquei para vocês aí um pouco do artigo 13 da Lei de Defesa da Concorrência, porque esse artigo 13 traz os poderes instrutórios da Superintendência Geral. E notem que na Lei de 2011 houve uma clara ampliação desses poderes instrutórios da Superintendência Geral. E até por isso muita gente disse, quando a lei surgiu, que ela teria criado um super CAD, né? Um CAD muito poderoso, com poderes de instrução bastante intensos e interventivos. Então, é possível que se faça busca e apreensão, é possível que se realize inspeção, é possível que se requisite provas de outros processos judiciais ou administrativos, não é? Então, a superintendência tem muitos poderes instrutórios e esses poderes são essenciais porque nós estamos falando de comportamentos ilícitos muito complexos. Nós estamos falando de infrações extremamente sofisticadas e, para isso, o Estado precisa de poderes também, né, muito amplos de investigação. Tá bom? Além disso, a Lei de Defesa da Concorrência previu vários instrumentos de pressão. Ela previu várias multas, por exemplo, por recusa, omissão ou atraso na entrega de provas, por não comparecimento a audiências, por obstrução da inspeção, por enganosidade ou falsidade de dados. Então, para todas essas situações que estão aí no slide, né, existe uma multa para punir o acusado ou outra pessoa física ou jurídica que acabe atravancando a instrução. Bom, terminada a instrução lá na Superintendência Geral, com o parecer da Superintendência, o processo então aí é encaminhado para o tribunal, para o TAD. Ele é lá recebido, distribuído para um relator, que pode ou não solicitar um parecer da Procuradoria Federal, não é? Da AGU, ou seja, da PROCAD. A PROCAD nada mais é do que a AGU atuando no CAD, não é mesmo? Tá certo? O relator ele também pode pedir novas diligências, ele pode decidir produzir provas complementares, ou ele até mesmo pode devolver os autos pedindo complementação instrutória a ser feita pela Superintendência Geral. Então, ele tem um poder de complementar a instrução diretamente ou de solicitar a complementação pela Superintendência Geral, tá certo? Feita aí, então, toda essa etapa, aí abre-se novo prazo para alegações finais dos acusados, inclui-se o processo em pauta e faz-se o seu julgamento, tá bom? Ah, professor, mas isso significa que nós precisamos esperar todo esse processo para chegar a uma decisão que coíba aquele comportamento? Não. Durante o processo, é possível que o CAD, até mesmo antes do processo, lá no inquérito, não é? É possível que o CAD
seja pela Superintendência Geral, seja pelo conselheiro do TAD, imponha medidas preventivas, tá certo? Então, o CAD tem poderes para já, né, suspender ou limitar o comportamento que está sendo investigado no processo com base em medidas preventivas que estão previstas lá no artigo 84, tá certo? Para utilizar a medida preventiva e limitar o comportamento econômico, né, dos acusados, é preciso que haja receio de dano ou risco de dano ao mercado, não é, que seja irreparável, de difícil reparação, ou que torne o resultado do processo ineficaz. Esses são aqueles requisitos todos para definição de medida liminar que já vem da teoria geral do processo. Tá bom? Gente, mais um pouquinho ainda sobre processo sancionador. Notem que a legislação atual ela é muito interessante porque ela tornou o processo concorrencial mais permeável a terceiros. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O processo concorrencial, ele, embora analise o comportamento de um ou mais agentes que estão sendo acusados ali no controle de condutas, na prática é de interesse de uma série de outros atores. Por quê? Porque a concorrência interessa para todos os competidores daquele segmento de mercado, interessa para os consumidores, interessa para os trabalhadores das empresas que estão envolvidas, interessa para produtores de matéria-prima, tá certo? Então vejam que um problema concorrencial, um conflito concorrencial, ele tem implicações sociais e econômicas muito grandes que extrapolam aquele processo, que atingem pessoas que estão fora daquele contexto processual, não é? E por isso a lei nova foi muito bem ao permitir a intervenção de terceiros no processo, tá bom? Então eu coloquei aqui algumas informações sobre a possibilidade de terceiros se envolverem no processo concorrencial, especificamente no controle de condutas. Então vejam, em primeiro lugar, que o artigo 50 ele traz uma hipótese geral de intervenção de terceiros no processo concorrencial. Então é possível que terceiros com direitos ou interesses afetados pela decisão do processo participem desse processo e também que determinadas entidades, associações que estejam lá previstas na Lei de Ação Civil Pública, no artigo 82, incisos 3º e 4º da Ação Civil Pública, da Lei de Ação Civil Pública, participem do processo administrativo concorrencial. Notem que eu estou falando aqui de processo no controle de condutas, de processo repressivo, mas essas disposições do artigo 50 também valem para o processo no controle de concentrações, tá bom? Eu também gostaria de registrar que esses terceiros eles podem utilizar recursos administrativos contra decisões do CAD, tá certo? Então é possível que terceiros, por exemplo, interponham recurso administrativo contra a decisão de arquivamento do procedimento administrativo, que é aquele procedimento para análise de competência, ou também interponham recurso administrativo contra arquivamento de inquérito. Tá? Então vejam que se a superintendência disser, olha, aqui não há indícios de materialidade e autoria, acho que não há necessidade de um processo sancionador para investigação, por exemplo, de um cartel, os terceiros podem interpor um recurso administrativo para questionar a decisão da superintendência que arquiva aquele inquérito e afasta o processo sancionador, tá certo? Então os terceiros têm poderes, né, têm legitimidade processual aí em alguns momentos no controle de condutas, tá bom? Gente, mais uma observação sobre essa permeabilização do processo concorrencial, sobre essa abertura do processo concorrencial a terceiros, né? O artigo 160 do Regimento Interno do CAD, do RICAD, prevê a figura do amicus curiae para qualquer tipo de procedimento e processo que caminhe no âmbito do CAD, tá bom? E além disso, há vários artigos do RICAD que prevêem a possibilidade de que terceiros realizem sustentação oral, se manifestem, não é, oralmente nos processos concorrenciais, tá certo? Então vejam que a legislação de defesa da concorrência é muito interessante ao permeabilizar o processo concorrencial, permitindo que terceiros, não é, se envolvam na discussão, seja ela uma discussão de repressão de condutas, seja um inquérito,
E também, né, como nós já vimos lá no controle de concentrações, também isso vai ser possível, tá bom? Então é isso, gente. Na próxima aula vamos continuar com esse tema processual, mas vamos falar de sanção sanção aplicada pelo CAD aí no controle de condutas e, finalizando esse bloco, nós teremos algumas aulas sobre cordileniência e compromisso de cessação de prática.